Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desta quinta-feira. E olha, torcedor, uma quinta-feira que faz o vascaíno refletir, faz o vascaíno pensar sobre o futuro. Temos aqui, é claro, novidades importantes a trazer sobre o mercado, novidades importantes a trazer sobre a postura de Alexandre Matos nesses próximos dias para trazer reforços à nossa colina histórica, mas também novidades importantes a trazer sobre o assunto SAF. Pois nestas últimas horas, algumas coisas importantes aconteceram que deixam o vascaíno numa grande incógnita. Será que a SAF do Vasco é realmente de todo ruim? A gente vai falar sobre isso e explicar o porquê dessa reflexão a você que está aí do outro lado. Além dessa, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades que você jamais poderá perder. Mas antes de começar aqui, torcedor, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, né? Vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante às 3, 4 horas da tarde, dependendo do dia, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito mesmo com a sua presença, o seu apoio, a sua ajuda para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Tranquilo, rapaziada? Então, contamos muito mesmo com você aí do outro lado. Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, já entrando nesse assunto sobre alguns pontos que fizeram o torcedor vascaíno refletir muito nestas últimas horas. Pois, dois grandes acontecidos tiveram como dia a quarta e a quinta-feira. Primeiramente na quarta-feira, Cruzeiro. O Cruzeiro foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil para uma equipe da terceira divisão do futebol brasileiro, a Série C, no caso o Souza da Paraíba. O Cruzeiro não jogou bem, é claro, né? O gramado prejudicou muito e ajudou, influenciou na eliminação do Cruzeiro de uma forma tão precoce e vexatória na competição, mas a gente tem que trazer. O Cruzeiro foi eliminado para uma equipe de Série C. Maior campeão de Copas do Brasil do futebol brasileiro, não poderia ser eliminado de uma maneira assim tão precoce. Acontecimento 1. Qual é o acontecimento 2? O que aconteceu agora há poucas horas. O Botafogo teve um resultado adverso, né, na noite de ontem na Copa Conmebol Libertadores. Já vinha, inclusive, de também um resultado muito ruim no último domingo, a derrota pelo placar de 4-2 para o Vasco da Gama. E no ano passado foi todo aquele vexame da SAF. E além disso tudo, né, agora há pouco, nesta tarde de quinta-feira, houve o anúncio da saída do Vitor Sá, o principal jogador ofensivo do elenco botafoguense está de saída do clube, vai se transferir para o Krasnodar do futebol russo, e o Thiago Nunes, técnico do Botafogo, foi demitido. Ou seja, a gente apontou várias situações muito adversas pelo lado botafoguense. E qual é a relação de Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama? Pensou? Entendeu? Exatamente. O quesito SAF. São 3 clubes que hoje lideram no futebol brasileiro o assunto Sociedade Anônima do Futebol. São as 3 grandes referências, negativas ou positivas, pois são hoje, né, os 3 dos 12 grandes clubes do nosso futebol que se tornaram uma Sociedade Anônima do Futebol. E por que a gente está entrando nesse assunto? Porque sempre no meio da torcida vascaína é um grande debate. Qual é o debate? Será que o Vasco deveria se tornar SAF? Ponto 1. Qual é o outro ponto do debate? Será que a empresa norte-americana é a melhor SAF para o Vasco da Gama? A gente esqueceu de pontuar o Bahia, só para explicar e contextualizar vocês. Sabemos que o Bahia também é uma SAF, mas o Bahia hoje não está entre os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, então a gente vai deixar um pouquinho o Bahia de lado e utilizar como referência apenas Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Então a gente tem esses 2 pontos de reflexão, né? E qual é o grande desenvolvimento que poderemos fazer exatamente sobre eles? Principalmente, será que o Vasco tem uma SAF tão ruim assim
quanto o torcedor vascaíno pinta, pois o ano passado foi um ano muito complicado para o Vasco, um ano de reestruturação, um ano de muitos erros, um ano em que o torcedor vascaíno esperava que viesse a relaxar durante a temporada e muito pelo contrário, ficou extremamente preocupado e teve que sofrer com o fantasma do rebaixamento até os últimos minutos de Campeonato Brasileiro. O Vasco só conseguiu se livrar na última rodada num gol marcado após os 30 minutos do Serginho contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Naquele momento, o vascaíno colocou na sua cabeça que a SAF do Vasco, dentre Cruzeiro e Botafogo, é a pior. É uma SAF mal gerida, é uma SAF com um diretor executivo ruim. Na época, a empresa norte-americana atrasou os pagamentos do aporte ao Vasco da Gama, o que atrasou as contas do futebol do clube. E automaticamente, com o desempenho dentro de campo, o vascaíno colocou isso na cabeça. A empresa norte-americana é a pior SAF do futebol brasileiro. Até porque vinha o Cruzeiro com certa tranquilidade, o Cruzeiro conseguiu se livrar do rebaixamento, é claro, teve aí um momento de quase ir ali para a Série B, mas conseguiu se reajustar, chegou um novo treinador e permanecer com certa tranquilidade, né, na elite do futebol brasileiro, e o Botafogo lutou pelo título até o final. Então, naquele momento, Cruzeiro e Botafogo tinham SAFs boas, mas para o torcedor vascaíno a sua SAF era horrorosa. E muitos até pediam, né, a rescisão contratual com o grupo norte-americano, fazer com que o futebol viesse a ser tocado novamente pela associação. E aí a gente vira para um outro ponto, antes de evidenciar a vocês essa virada de chave. Porque se o Vasco no ano passado tinha uma SAF negativa, hoje, dentre esses três clubes, a SAF do Vasco se mostra a mais competente. A gente vai explicar isso já já. Mas antes é importante falarmos, para aqueles, né, que tanto gostariam de uma rescisão desse contrato da SAF junto, no caso do futebol do Vasco junto à empresa norte-americana, é importante mostrar a vocês o seguinte, os erros que hoje vem acontecendo no lado associativo. O Vasco, nesses últimos dias, através, é claro, do seu perfil oficial nas redes sociais, no caso o Clube de Regatas, anunciou que terá que paralisar as atividades da base do basquete por não ter força financeira para continuar com a modalidade, o que é de fato um grande absurdo. E agora há pouco foi divulgado, através das redes sociais, uma imagem do futsal do Vasco da Gama. O Vasco hoje treina a molecada, né, no ginásio do nosso Caldeirão, e tá aparecendo aí na imagem a vocês que no treino os atletas, porque são atletas do Vasco da Gama, treinam com o uniforme de 2017. Ou aliás, nem 2017, 2015 é esse uniforme da Umbro, com patrocínio da Caixa, a logo da Umbro no uniforme e uma camisa que à época era utilizada por Nenê, caso vocês lembrem, onde o Vasco conquistou o primeiro campeonato carioca. O Vasco quase permaneceu na elite do futebol brasileiro exatamente com esse uniforme. Foi o ano que o Vasco caiu. E aí você pode se perguntar, caraca, Lucas, por que os atletas da base do Vasco, que serão os futuros jogadores do Vasco da Gama, estão treinando com o uniforme de 2015? Que eles, os atletas do Vasco da Gama, treinam com um uniforme que não é nem sequer da Diadora, que foi o próximo material, a empresa a marca a fornecedora de material esportivo, perdão, que veio após a Umbro, e muito menos com o uniforme, né, da Capa, que deveria ser o correto, uniforme de treino, para padronizar, deixar algo bonito internamente. E aí a resposta é a seguinte, a associação, que antes era gerida pelo senhor Jorge Salgado, e a gente tem que tocar nesse ponto, o pior presidente da história do Vasco da Gama, não deu o uniforme para esses atletas. E se hoje os atletas do futsal do Vasco treinam com uniforme, que nem sequer uniforme eles tinham, é porque a atual gestão do Pedrinho achou esses uniformes aí da Umbro escondidos, jogados em uma sala abandonada dentro de São Januário. Senão, eles estariam treinando sem uniforme, com uma camisa branca qualquer, uma camisa preta qualquer. Hoje, de acordo com informações do jornalista Matheus Gilbert, a gestão já negocia com uma fornecedora de material esportivo para tentar uniformizar de forma correta as crianças, mas o verdadeiro absurdo o que vem acontecendo hoje. Então, ponto 1. Para quem no ano passado pedia, né, a rescisão do Vasco da Gama com a empresa norte-americana, para que o futebol viesse a se tornar novamente gerido pela associação, meu amigo, não tem como. Em tão pouco tempo a gente vê quão incompetente hoje é o modelo associativo do Vasco. Nem a base do basquete, nem a base do futsal eles estão conseguindo gerir, quem dirá no futebol profissional. E aí a gente parte para outro ponto, pois no ano passado a SAF do Vasco era a pior do Brasil. E hoje a gente vê uma equipe que é do Vasco da Gama, querendo ou não querendo, estruturada. Hoje a gente vê a imprensa que bate na tecla com certa tranquilidade e diz que o torcedor vascaíno não terá um ano de sofrimento, e eu creio nisso também.
Eu acredito que o Vasco em 2024 não terá um ano de sofrimento. O Vasco terá um ano calmo. O Vasco hoje é uma equipe competitiva. O Vasco hoje é uma equipe que, novamente, uma janela de transferências faz mais de 100 milhões de reais, né, em investimento. O Vasco comprou o João Vitor, Adson, comprou o Juan Esforça, comprou alguns outros atletas aí que hoje estão compondo o nosso elenco. Pegou o David e pagou pelo atleta. Pegou o Pablo Galdamez também, pagou pelo atleta. Pegou o Vitor Luiz e pagou também pelo atleta. Então, o Vasco hoje é um clube que consegue pagar, diferente do modelo associativo. Quem imaginou que um dia, principalmente há 3 anos atrás, o Vasco iria conseguir gastar 100 milhões de reais em 2 janelas seguidas, né, de início de ano? O Vasco hoje consegue fazer isso e muito pelo contrário. Muito além disso, né, perdão. Hoje temos um camisa 10 que é o Payet, que é um camisa 10 que jamais poderia estar no Vasco se ainda continuássemos no modelo associativo. Então, meus amigos, com todo o ano de 2023 ruim, hoje nós temos um baita técnico na beirada de campo, hoje nós temos um dos melhores diretores executivos comandando o departamento de futebol do Vasco, que é o Alexandre Matos. Hoje nós temos salários em dia, hoje nós temos dinheiro, hoje nós temos organização. Hoje o Vasco é uma equipe que terça-feira nós, como vascaínos, ficamos com medo, pelo histórico. Mas sabemos que dificilmente o Vasco será eliminado por Marcílio Dias. Diferente do que aconteceu ontem, né? Onde o Cruzeiro foi eliminado por uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. O Thiago Nunes foi demitido. No ano passado o Botafogo demitiu, além de hoje o Thiago Nunes, Bruno Lage, Lúcio Flávio, foram desde o Luiz Castro, a Bruno Lage, a Caçapa, a Lúcio Flávio, a Thiago Nunes. Ano passado o Botafogo teve 5 treinadores na beirada de campo. O Vasco apenas 2, que foi o Barbieri e o Ramon Dias. O Cruzeiro também fez várias mudanças. O Botafogo é uma equipe que direto vai caindo aí em ostracismo também de dívidas, em erros de pagamentos, em atrasos. O Vasco é uma equipe que hoje não cai mais nisso. Um clube, né? Uma SAF que consegue se estruturar financeiramente. O Cruzeiro também vai pelo mesmo caminho. Não é uma equipe de fazer grandes investimentos igual o Vasco da Gama faz. Então, se há algum tempo atrás, se no ano passado, né, o Vasco da Gama era, dentre as 3, a pior SAF, meu amigo, hoje, diante do que está acontecendo, parece que o jogo virou. E parece que se o Vasco era tratado como uma SAF ruim, hoje não é o melhor dos mundos, né? Não é o sonho de uma sociedade anônima do futebol. Mas dentre Cruzeiro, Botafogo e Vasco, acredito que o Vasco é a equipe que está mais conseguindo se virar aí diante dos percalços tão ruins que ficaram do modelo associativo. Referência, temos um bom técnico, temos uma boa equipe, né? Um elenco estruturado, temos um bom diretor executivo e aos pouquinhos o Vasco vai se reestruturando. Mas o que aconteceu nestas últimas horas com o Cruzeiro e Botafogo, as duas SAFs, né, junto ao Vasco da Gama no futebol brasileiro, é importante para o torcedor vascaíno parar um pouquinho, refletir e ver o caminho, né, que o Vasco da Gama hoje vem tomando. Pensando a longo prazo, acredito sim que dentre Vasco e Cruzeiro tenho a convicção de que o Vasco é a equipe que vai estar mais estruturada aí financeiramente, de estrutura mesmo dentro do futebol daqui a alguns anos. Concorda com isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A prosseguir, torcedor, falar aqui sobre o mercado, né? Até porque estamos tocando nesse assunto, acaba influenciando muito a situação SAF, o assunto SAF, né? E o assunto mercado. Vasco está no mercado nesse momento à procura de jogadores. O Vasco tem como prioridade trazer reforços nesses próximos dias, principalmente até o final da janela de transferências, que se dará no dia 7 de março. E qual é a situação torcedor vascaíno? De acordo com novidades do jornalista Lucas Pedrosa nessa tarde de hoje, o Vasco tem como grande prioridade a contratação de um atacante. É um assunto que a gente vem pontuando com vocês já há algum tempinho. Ontem surgiu a informação do volante Gabriel, né? O Gabriel é um atleta do Internacional que está na mira do Vasco da Gama. As conversas de fato vieram a se intensificar nestas últimas horas, mas o Vasco não tem como prioridade um volante. Grande prioridade do Vasco da Gama hoje é contratar um atacante, seja para a posição de Pablo Verratti, ou seja, um camisa 9, centroavante nato, né, esse homem-gol, ou um segundo atacante para disputar a posição com o David, porque pelo que parece, Ramon Dias vai querer utilizar esse tema de 3-5-2, com um atacante ao lado do Verratti, não 2 pontas abertos, e um atacante rápido, forte fisicamente, assim, né, que eu digo, com embate físico, com velocidade. É esse tipo de atacante que Ramon Dias quer. Então o Vasco hoje está no mercado à procura de jogadores para posição do ataque. Mesmo que volantes surjam aí no radar da diretoria vascaína, o grande foco é o setor ofensivo. Então, vamos ficar de olho. O Matos está fazendo de tudo, né,
para reforçar esse elenco. Inclusive, ele deu uma entrevista aí à CNN Esportes e falou sobre o projeto do Vasco da Gama. Ao ser perguntado sobre a forma como hoje o Vasco se organiza, ele até falou muito bem do Vasco. Ele disse assim, ó, isso, no caso, o investimento externo por parte de empresas, e o Vasco hoje é uma SAF que recebe investimento externo por parte do grupo norte-americano. Ele diz, possibilitou clubes que estavam com problemas há anos, no caso o Vasco há décadas, com 20 anos de problemas de gestão, com problemas financeiros, e colocou o clube em uma situação bastante complicada. Com isso, houve a possibilidade dessa busca através da SAF de abrir o mercado. A partir daí vieram as propostas, vieram empresas e surgiu a 777. Ele ainda prossegue, né, no caso sobre a reorganização do Vasco interno. O Vasco vai se reorganizando, vai buscando o seu protagonismo. Ele não pode ser só dentro de campo. Ele precisa ser em gestão, em organização, para conseguir estar no patamar que todo mundo quer. Ele finaliza essa entrevista à CNN dizendo, acho que a escolha do meu nome foi para dar esse conhecimento de futebol. Vou completar 20 anos no ano que vem trabalhando em diversos clubes. A gente precisa enxergar o futuro para imaginar o que vai acontecer. Enxerga um Vasco muito forte, com um protagonismo sólido e não de imediato. E a gente, querendo ou não, acaba voltando para esse assunto que acabamos de comentar com vocês, né? Um Vasco que daqui a alguns anos, entre Cruzeiro e Botafogo, eu tenho a convicção de que vai ser o clube que mais evoluiu em estrutura, em equipe, em modelo, né, de gestão. Acredito que o Vasco caminha passos largos aí para se tornar um gigante do futebol brasileiro. Um gigante que nunca deixou de ser, né? Mas um gigante dentro das quatro linhas, sem passar os vexames que passou, conseguindo competir de igual para igual com todas as equipes do Brasil e do futebol mundial. E para fechar o vídeo, né, vascaíno, falar aqui sobre o que aconteceu até com certo pesar nestas últimas horas, pois ontem à noite o ônibus do Fortaleza foi depedrado, por vândalos. Essa é a grande realidade, aquilo não é torcedor, são vândalos, torcedores do Sport Clube do Recife. E mais uma vez, né, infelizmente a torcida do Sport, mesma torcida que invadiu a Ilha do Retiro, mesma torcida que tentou agredir o atacante Raniel após uma mera comemoração, o mesmo clube que, inclusive, né, defendeu esses torcedores, agora, mais uma vez, sofre. E dessa vez o Sport poderá sofrer, pois as informações que nós temos é que a punição não será apenas aos torcedores, às pessoas, né, responsáveis por essa agressão, mas também a própria instituição Sport Clube do Recife. Não concordo com isso. Acredito que o maior punido deveria ser os torcedores e unicamente, inclusive, os que participaram do ato, mas vai acabar sobrando para a instituição. Até porque a instituição que deveria já ter lá atrás, contra o Vasco da Gama naquela partida na ilha, se manifestado, se posicionado contra os torcedores que invadiram, contra os torcedores que atacaram, agrediram corpo de bombeiros naquela partida, se colocou a favor da sua torcida num ato que não deveria ter se colocado a favor. E aí agora podem sofrer, porque lá atrás não cortaram. Se já tivessem cortado na raiz, lá naquele ano de 2022, talvez isso não aconteceria hoje, porque eles já imaginariam que teriam um repúdio maior. Como não tiveram uma trava lá atrás, chega agora, infelizmente, as atitudes continuam a acontecer. O Vasco se manifestou, né? O Vasco, através das suas redes sociais, mandou uma mensagem à Fortaleza, desejando e declarando apoio e uma pronta recuperação aos atletas que acabaram ficando feridos diante desse ato aí de covardia. Fortaleza se manifestou, né? Respondeu, estamos juntos na luta, como sempre estivemos. Então, uma grande tristeza o que aconteceu, realmente basta essa violência. Até o próprio perfil da Força Jovem, através das redes sociais, também achei uma atitude muito legal, se manifestou indo completamente contrário ao que rolou na noite de ontem, após essa partida entre Fortaleza e Sport Clube do Recife. Mas, enfim, né, torcedor? É complicado o que aconteceu, é triste. A gente também aqui declara todo o apoio aos atletas do Fortaleza e declara aqui a nossa extrema ingratidão, não ingratidão em si, né, mas a nossa o extremo pesar diante de tudo que aconteceu na noite de ontem. Isso não é o futebol. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, né, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira, e voltaremos já já com Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.